Olá, mulher da rede! Mais um vídeo aqui, mais um derramar da palavra de Deus, essa palavra que é vida, que é viva, que é eficaz, que traz respiro, que traz paz, que traz alegria, que traz vida sobre nós. E hoje nós vamos continuar o vídeo de 15 dias atrás. Nós tivemos aí o vídeo da Páscoa, da Sexta-feira Santa, da Sexta-feira de Páscoa. Então eu não continuei aquele vídeo de 15 dias atrás que nós estávamos falando sobre vestes e frutos. Quem viu esse vídeo viu que ele estava ficando longo e aí eu resolvi dividir ele, mas o título ainda assim eu coloquei vestes e frutos. Mas hoje nós vamos falar da passagem que traria a questão dos frutos. E vamos orar. Senhor, Pai maravilhoso, nosso Deus, obrigada por esse momento em que estamos aqui, abertas, dispostas a aprender mais de Ti, neste momento em que estamos buscando a Tua palavra para as nossas vidas. Pai, que nada saia de mim, mas que o Teu Espírito Santo flua através dos meus lábios, através da minha vida. Senhor, que a Tua palavra encontre os corações que o Senhor quer encontrar. Que esse vídeo, Senhor Jesus, chegue naquela mulher que o Senhor está sonhando e pensando, para que a Sua palavra se realize na vida dela. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que possamos aprender de Ti neste vídeo, que possamos aprender de Ti, que possamos pedir para que o Teu Espírito Santo nos conduza e nos dirija a viver a vida que o Senhor quer e tem para nós. Em nome de Jesus. Essa palavra surgiu de um dia que eu estava orando e na oração o Espírito Santo falou comigo, Isaías 5. Aí eu parei assim, é isso mesmo? É coisa da minha cabeça. A gente sempre faz isso. Eu estou tentando aprender a obedecer de forma imediata, porque a obediência, isso aí vai vir uma palavra sobre isso. A obediência tardia, ela não é obediência, ela é desobediência, né? Então eu estou aprendendo a obedecer mais rápido. Eu quero obedecer de pronto, sabe? Mas eu acho que por questão de temor também, né? A gente fica assim, será que é coisa da minha cabeça? Será que não é? Mas quanto mais intimidade, quanto mais nós conhecemos a voz do nosso Pai, quanto mais nós sabemos como o nosso Pai age, assim como os nossos pais terrenos, é a mesma coisa. Quanto mais intimidade, mais você conhece Ele, o que Ele vai fazer, o que Ele vai falar, a forma que Ele vai pedir, que Ele vai andar, a gente conhece. E com o nosso Pai, nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Rei do Universo, que nos chama de filhas, nós também precisamos dessa intimidade. E como é profundo, né? Pensar o quão grande Ele é. Nós não temos, eu acredito que, condições de ter a noção do tamanho, do esplendor, da glória de Deus. Mas que nós possamos buscar ter essa noção. Bom, então, aí eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo, Isaías 5. Aí eu falei, isso mesmo? Isaías 5. Levantei, eu estava orando ali, no chão ali. E eu vim, abri Isaías 5 e eu comecei a ler e comecei a escrever. E eu quero que o que foi derramado sobre a minha vida seja derramado sobre a sua vida também. Eu fui verificar o som, porque, né, o último vídeo, o vídeo da Sexta-feira Santa, o som ficou muito alto. Eu falo Sexta-feira Santa para vocês terem do que vídeo eu tô falando. O vídeo que entrou na sexta-feira, o som ficou muito alto. Eu tinha uma ideia que o som estava alto, mas eu não tinha uma ideia que o som estava tão alto. Então me perdoem, relevem, por favor. Mas é isso, vamos lá. Olha, eu vou ler o capítulo inteiro. Então, pegue a sua Bíblia, pegue sua água e bora. Porque assim, eu não vou ler o capítulo inteiro
de uma vez, tá? Mas eu vou ler o capítulo inteiro, assim eu estou imaginando. Bom, vamos lá. A parábola da vinha. E olha só, no Antigo Testamento também tinha parábolas. A parábola da vinha. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha, de seus escolhidos. Meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Ele a cercou, tirou as pedras, plantou excelentes vides e edificou no meio dela uma torre. Também construiu nela um lagar, esperando que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e minha vinha, entre o Senhor e o seu povo. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? Como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei sua cerca, para que sirva de pasto. Derrubarei sua parede, para que seja pisada pelos inimigos. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém sarsas e espinheiros crescerão nela, e darei ordem às nuvens para não derramarem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas das suas delícias. Ele esperou que exercessem juízo, e eis opressão, justiça, clamor. Bom, eu vou lendo de forma lenta e pausada, que é para nós irmos entendendo, tá? Porque se a gente decorre blá 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 blá, a gente não entende. Então eu vou lendo sempre de forma pausada pra gente ir entendendo. Eu vou trazer as luzes mais pra cá. É tão forte, tão forte. Eu li o capítulo inteiro e eu fui meditando no que essa palavra de Deus fala às nossas vidas de forma tão profunda. E para vocês saberem, a uva brava, ela é uma uva amarga, é uma uva indesejável, que não se pode comer, de tão ruim que ela é. E quando a gente vem aqui e começa o capítulo de novo, meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, em um monte, em um lugar fértil, uma terra boa. Ele a cercou, tirou as pedras. Olha tudo o que o Senhor fez. Ele a cercou, ele tirou as pedras, plantou excelentes vides e edificou no meio dela um lagar. O lagar era um lugar com os maquinários para amassar a uva, para que todo o processo fosse feito. Então o Senhor, ele preparou tudo. Ele preparou todo lugar. Também construiu nela um lagar, esperando que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Será que a gente consegue pensar isso na nossa vida? Olha só, o Senhor fez e faz por nós tudo, para sermos uva boa. E quantos não são uva bravas? Amarga, indesejada, e isso gera ira no coração de Deus. Eu quero ler exatamente o que eu escrevi. O povo de Jerusalém, de Judá, foram ingratos a tudo que Deus fez por eles. Causaram a ira de Deus por não viverem os cuidados de Deus, por não serem uma vinha boa. No decorrer do capítulo, vai falando sobre isso. Aqui vai mostrando o que o povo de Deus fez
para que a ira do Senhor viesse sobre eles. E o que isso diz sobre as nossas vidas? O Senhor, em primeiro lugar, Ele já fez tudo por nós. Acabamos de viver a Páscoa. Acabamos de celebrar esse feriado que nos traz à memória aquilo que Jesus fez por nós, que foi tamanho sofrimento, que foi algo que a gente leva de forma muitas vezes banal, mas não, foi algo tão terrível que caiu sobre ele. E Deus já fez tudo isso por nós. Deus não nos deve mais nada, mas eu posso dizer, e eu tenho certeza do que eu vou falar, que além disso, Ele já fez muito mais na sua vida e continua fazendo. Além disso, Ele já fez na sua vida grandes coisas. Ele já cercou, já tirou as pedras, Ele já cuidou do outeiro, já preparou a terra. Você tem saúde, você tem vida, você tem uma família, você tem o fôlego de vida. Além de tudo que Ele já fez por você, Ele continua fazendo. E quantas vezes há ingratidão no nosso coração para com Deus? Quantas vezes há ingratidão no nosso coração e nós nos tornamos uva bravas, a murmuração, a insatisfação. Quando você tem no seu coração uma insatisfação muito grande, é porque o seu coração não está sendo preenchido por aquele que já deveria te bastar. Quando você se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, eu não quero ser essa uva brava. Nós vivemos hoje, eu falei muito sobre isso, eu tenho achado assim muito incrível como a palavra de Deus tem se repetido. Mas eu volto a dizer, se tem se repetido é porque nós precisamos. Se o Senhor está falando, é porque nós precisamos. Quando o Senhor parar de falar, é aí que você tem que se preocupar. Porque ou Ele já lavou as mãos, óbvio, né? Deus não faz isso, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Tipo, ó, não quer, tá bom, não quero. Isso tá falando aqui mais pra frente, no capítulo, na palavra, porque você não quer. Então, se a palavra tem vindo, é porque Deus ainda tem te chamado para acordar, para despertar. Então, olha que poderoso, Deus tem falado com a gente sobre isso. E na sexta, 15 dias atrás, na primeira do Vestes e Frutos, era sobre isso. Quais são os frutos que nós estamos dando? Sabe? Mas aqui ele mostra o seu cuidado e o seu amor, como ele cuida de nós. Olha só. Também construiu nela um lagar. Dentro de você há tudo o que você precisa para que os seus frutos sejam bons. Porque o Senhor já fez. O Senhor já colocou aí dentro tudo o que você precisa. Lembra, nós somos feitas a imagem e semelhança do Senhor. Então, tudo que tem nele tem em nós. A partir do momento em que nós nos achegamos a Ele, a partir do momento em que nós levamos uma vida de adoração, uma vida de temor a Deus, Ele vai nos preenchendo com o seu Espírito. E o seu Espírito Santo traz em nós o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, que eu quero muito trazer, já falei na 15 dias atrás, que vai vir, esta palavra veio primeiro. E então, quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais acessaremos em nós tudo o que tem nele. Agora, quanto mais distantes estivermos de Deus, mais nós vamos acessar a nossa natureza caída, a nossa natureza humana pecaminosa. Então, está sobre nós a escolha. É uma responsabilidade totalmente nossa. A gente quer estar perto o suficiente para acessar em nós tudo que tem nele, ou a gente quer estar longe para não acessar o que ele deu para nós vivermos a natureza de pecado caída. Tá?
sobre nós a escolha. Se posicione, escolha mesmo, fala: Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero que dentro de mim eu tenha acesso a tudo que o Senhor é. Olha que maravilhoso. É o que eu falo, parece o tempo todo que tudo é muito banal. Sabe, quantas vezes a gente não escuta uma palavra e acaba a palavra e a gente volta a viver a nossa vida do jeito que ela é? Inúmeras vezes isso acontece. E Deus, ainda no seu infinito amor, vai lá e ei, filha amada, lembra daquela palavra? Então bora, vamos viver. Ele ainda é tão cheio de amor. Só que na época do Antigo Testamento, não é que Deus não era amor, ele era amor, ele é amor, ele é imutável, ele não muda, ele é amor. Só que a ira dele recaía sobre o povo. Sim, não tem como não falar, leia o Antigo Testamento, a ira do Senhor recaía sobre o povo, sobre as escolhas que o povo tinha. Então não tem como a gente falar que isso não é real, isso é muito real, é muito real. Hoje a gente vive na graça, mas mesmo assim precisamos não irar o coração de Deus. Mesmo assim, a gente precisa ter uma vida de temor a Deus naquela a que a gente agrade o coração do nosso Pai, que a gente queira ver o nosso Pai feliz e satisfeito conosco. Assim como a gente quer que os nossos filhos vivam, né? A gente quer que os nossos filhos não nos entristeçam. Não é verdade? É verdade. A gente não deixa de amar a eles em hipótese alguma. A gente os ama incondicionalmente, independente de qualquer coisa. Uma vez eu já falei isso aqui num vídeo e eu volto a dizer, eu falo isso para as meninas, nada muda o meu amor por você, nada faz eu te amar mais ou te amar menos. Mas sim, as atitudes podem me entristecer ou me alegrar. Né? Basta o que o filho quer fazer. E o que você quer fazer para o seu pai? O que você quer? Você quer agradar o coração do seu pai ou não? Aí, olha só. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e minha vinha, entre ele e o seu povo. Ele estava falando para os próprios que tinham aborrecido o Senhor. Então, sobre nós, julgue sua vida. Fala para o Espírito Santo, som do meu coração, me mostre. Me mostre. Se eu estiver com os olhos vendados, obstrua os meus olhos, me mostre, revela-me se eu estou sendo uma uva brava. Muitas vezes a gente acha que o problema está em tanta gente, mas muitas vezes está em nós. E a gente não enxerga. Porque a gente tem, buscado a melhorar. Mas nós precisamos entender que é dia a dia. O pedir para que o Espírito Santo de Deus sonde o nosso coração é dia a dia. É todos os dias. Porque muitas vezes cai no esquecimento. Muitas vezes vem algo que acaba tirando o foco, desviando o nosso olhar, sabe? Então peça ao Senhor. Vamos ver o que eu escrevi aqui, ó. Deus, através de Isaías, deixa bem claro. O que mais se podia fazer que eu não tenha feito? Eu estava chegando aqui, ó, no 4. O que mais se podia fazer que eu não lhe tenha feito? Deus, ele é maravilhoso. Olha o que ele faz. Vamos lá, vamos voltar. Olha o que ele faz. Meu amado tem uma vinha e um outeiro fértil. Ele preparou o outeiro, ele a cercou, ele trabalhou. Esse é Deus nas nossas vidas, esse é o nosso Deus. Ele trabalha por nós. Que outro Senhor trabalha pelos seus servos? Não existe. Ele a cercou, tirou as pedras, plantou excelentes vides. Ele plantou em nós tudo de excelente. E edificou no meio dela uma torre. Também construiu nela uma torre. Pensa na torre.
A torre, ele é um lugar de refúgio. Vamos pensar assim, né? Estamos pensando. A torre, ela é um lugar de refúgio, de fuga. Ela é um lugar de você subir e ter aquela visão geral sobre tudo. Ele construiu para nós uma torre. Em Jesus, nós temos visão. Olha que poderoso isso. Em Jesus, nós temos acesso. Em Jesus, nós estamos seguros. A torre é um lugar de refúgio em que nos mantém seguros. Em Jesus, nós temos segurança. Em Jesus, nós temos paz. Ele nos deu Jesus. Ele edificou nela uma torre. Também construiu nela um lagar, esperando que desse uvas boas, mas para sua decepção, para sua profunda tristeza, deu uvas bravas. E aí o Senhor fala: onde eu errei? Que mais se podia fazer? Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Vos peço, entre mim e a minha vinha, julgai. Então, como esperando que desse uvas boas, veio a produzir. Então, assim, Deus faz de tudo por nós. Deus deu seu único filho ali na cruz por nós. Jesus ressuscitou. Jesus, ele cumpriu uma palavra, ele cumpriu todo um plano. Tudo o que foi profetizado, tudo que foi construído até ele chegar, ele cumpriu, ele fez tudo para que hoje eu e você dessemos uvas bravas. É muito profundo. Nós precisamos rever a nossa vida, nós precisamos rever o nosso interior. Ele nunca desamparou, ele faz tudo por nós. Ele fez e faz tudo por nós, para que possamos ser uma boa vinha. Ele nunca desamparou o seu povo no Antigo Testamento. Ele nunca nos desamparou. Ele já nos deu tudo o que precisamos, que é Jesus e o seu Espírito Santo. Nada mais ele precisaria nos dar, mas ainda assim ele faz todas as demais coisas por nós. Ele nos ensina, ele quer relacionamento conosco, que somos a sua vinha. Filha, vem, eu quero me relacionar com você. E quantos viram as costas para ele? E tudo que ele oferece? Quantas pessoas viram as costas para ele? Seja você diferente. Seja você aquela que fala: não, pai, eu quero estar aos seus pés. Eu não quero estar longe, eu quero estar perto o suficiente para que de mim saiam os teus frutos, para que de mim as uvas sejam doces, sejam gostosas, sejam suculentas, que as pessoas queiram esse fruto, que as pessoas queiram estar, sabe, usufruindo dessa vinha, que as pessoas possam estar querendo estar tão perto desta vinha para acessar os frutos, ou as pessoas querem estar longe dessa vinha. Como tem sido? As pessoas da sua casa gostam de estar com você ou não? Seus amigos? Alguns não, porque principalmente se você começar a andar com Jesus, muitos vão embora. Glória a Deus por isso. É a faxina do Espírito Santo, que é maravilhosa e muito bem-vinda. E isso é na nossa vida no geral. Muitas vezes vem pessoas para aquela estação que você está vivendo e se vão. E amém. O Senhor, se a sua vida está sob os cuidados do Senhor, isso vai acontecer. E amém. Esteja sensível e esteja sempre pedindo discernimento para que o Senhor te aponte isso. E aqui nós estamos precisando de um quadro, né, eu?
Estou providenciando um quadro para esta parede. Aguardem. E os que dizem ser seus, são vinhas bravas, entristecendo o coração de Deus. Olha só como a palavra se repete. Eu ando muito repetitivo, eu sei, porque toda hora eu falo que a palavra se repete, mas semana passada nós vimos isso, né? Quantos daqueles que se dizem seus, só que as uvas estão bravas? Gente, isso é seríssimo, porque nós falamos em nome de alguém. Quando nós professamos uma fé, quando nós declaramos uma fé, a gente fala em nome deste. E aí, o que a gente vai falar? Uvas bravas, uvas indesejáveis, uvas que não se pode comer. A pessoa vai falar, eu não quero esse Deus. Ela fala de Deus, ela anda com Deus, mas ela é assim? Eu não quero. Aí, meu marido não é cristão. E aí, o que o seu marido tem visto? Uma mulher que mesmo sem ele merecer, tem uvas doces ou uvas bravas? O seu marido, ele tem visto em você uvas doces, uvas suculentas, uvas que apontem para a árvore na qual você está plantada? Ou o seu marido não está entendendo o que está acontecendo? Por que a uva está brava? Por que a uva está amarga? Por que a uva está tão murmurenta? Aponta para Deus como estão os nossos frutos. Os nossos filhos, quando começar a tomar mais consciência, vão ver que nós temos, mas quando eles começarem a tomar mais consciência, eles vão pensar assim, nossa, minha mãe, como dizem Provérbios, a mulher virtuosa, a mulher que edifica a sua casa, ela é elogiada pelos seus. Os seus filhos têm o que para falar de você? Que você é amorosa ou que você é brava, amarga? Seus filhos vão poder falar, eu tenho uma mãe que aponta a Jesus, que me corrige sim, com firmeza, sim, porque não é sobre isso, em hipótese alguma. A gente até tem visto isso falhar demais, nós já falamos sobre isso num vídeo, como ser a mãe que Deus ordenou, e tem muita coisa ainda para nós aprendermos do Senhor sobre sermos mães, mães que tenham pulsos, mães que ensinem, mães que corrijam, mães que coloquem consequências, mães que segurem as consequências, mães que coloquem limites. Isso sim é amor. Mas você pode fazer tudo isso sendo uma uva boa. Você pode fazer tudo isso expressando o Espírito Santo. Ou você pode ser uma uva brava. Uma uva que Deus olha e fala assim, meu pai. Deus olha e fala, meu pai. Que Deus olha e fala, poxa vida, o que estão aprendendo com ela? A gente precisa refletir nisso, a gente precisa refletir. A gente precisa tirar momentos em pegar um papel ou uma caneta e falar para o Espírito Santo, me mostra onde eu tenho que melhorar. Vai me falando, melhorar nisso, vou melhorar nisso. Nós precisamos. Sim, Deus é amor, é misericordioso. Espera que eu vou subir aqui. Deus, ele é amor, ele é misericordioso, ele é tardio em irar-se, ele é tudo isso. Mas a ingratidão, a indiferença que o seu povo tem para com ele, o faz tirar a cerca, para que nós viremos pastos. E ele derruba as paredes para que nós sejamos pisados pelos inimigos. Então vamos nos tirar disso. Não vamos falar nós. Deus, ele é amor, ele é
extremamente paciencioso, extremamente. Quantas vezes a gente fala, graças a Deus eu não sou Deus, porque eu já tinha mandado fogo. Quem já falou essa frase? Minha gente, é assim. Tem hora que a gente... Todo mundo, né? Não, eu não sou santa. Quer dizer, eu sou santa. Esses dias eu tava falando com uma amiga. Uma amiga tá vivendo um processo lindo e maravilhoso em Jesus. E ela pegou e falou como ela tem melhorado. E aí ela falou assim, vamos falar, virou santa. E ela, ainda brinquei, né? Eu falei pra ela, olha, virou sim. Você é santa sim. Então sim, nós somos santas sim. Nós somos separadas para Deus. Nós somos santificadas dia após dia na nossa busca pelo Senhor. Então somos santas sim, mas eu quero dizer, nós não somos perfeitas, né? Estamos caminhando em direção ao que é perfeito. Nós temos buscado nos aperfeiçoarmos em Jesus. Mas a gente tem esses momentos de falar, né? Meu Deus do céu, teria descido fogo, já teria consumido todo mundo. Porque se a gente se entristece em ver como o mundo está, imagina o Pai. Só que a questão toda é o seguinte, e os dele? Deus aqui não está falando do mundo, dos que não são dele. Deus está falando da sua vinha, do seu povo. Então, olha só, e nós? Não é? Como tem sido? Como tem sido? Então, se nós formos... Eu falei pra gente tirar o nós, né? Então, mas se nós formos uvas bravas, Deus, como diz aqui no 5, Ele tirará a sua cerca. Ele tirará a cerca que Ele colocou em nós, para que as nossas vidas sirvam de pasto. Derrubará a parede que Ele construiu, para que seja pisada pelos inimigos. Então eu vou ler como está no versículo mesmo, versículo 5. Pois vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei sua cerca para que sirva de pasto. Derrubarei sua parede para que seja pisada. Eu não vou ler todo, já estamos aí com uns bons minutos de vídeo. Eu vou ler os que eu marquei e eu te convido a ler o capítulo inteiro, tá? E aí no 7 diz... Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Ele esperou que exercessem juízo, e eis opressão, justiça e eis clamor. Então o Senhor esperava que o povo dele, que os seus, praticassem um juízo, praticasse justiça, e houve opressão e clamor do povo, porque não estava bom, né? Indo agora para o 13, diz assim... Portanto, o meu povo será levado cativo, porque não tem entendimento. Seus nobres terão fome e sua multidão se secará de sede. Quando a gente para pensar que era apenas obedecer ao Senhor, né? É algo assim que me toca muito. E eu falo isso pro Senhor, Senhor, me ensine a te obedecer. Eu não quero levar uma vida de desobediência, uma vida distante, uma vida sem te agradar. Isso é o temor a Deus. Peça temor ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero temer-te. E o ter medo não é sobre ter medo, é um temor que te aproxima dele. É um temor que faz você estar mais perto dele. Sabe, olha isso. Portanto, o meu povo será levado cativo. Vocês acreditam que era isso mesmo que Deus queria? Não era o que Deus queria. Não era. Por isso que eu falo, se alimente da palavra de Deus, vocês vão entender tudo. Tudo. Deus sempre quis que o seu povo fosse livre, só que o seu povo nunca soube andar em liberdade. Nunca. Toda vez que o seu povo era livre, liberto, o povo se afastava do Senhor. Então que não seja assim na sua vida, que não seja assim na minha vida. No 16, mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo. E Deus, o Santo, será santificado em justiça. No 24,
Portanto, assim como a língua de fogo consome, assim como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim sua raiz apodrecerá e sua flor se esvaecerá como pó. Tô sem óculos. Como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra dos santos de Israel. Olha isso. Portanto, assim como a língua de fogo consome, quando vem o fogo, né? Aquele fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim sua raiz apodrecerá. O que é a raiz? A nossa raiz é a nossa história, né? O que nós carregamos. E assim sua raiz apodrecerá e sua flor se esvaecerá como pó. E sobre a sua vinha era um lugar lindo, um outeiro fértil, tudo era cercado, tudo cuidado, um lugar maravilhoso, que só precisava estar ali diante de Deus e simplesmente, ele diz aqui, sua raiz apodrecerá e sua flor se esvaecerá como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos mantenha em segurança nele, que o Senhor guarde os nossos corações, que o Senhor guarde as nossas mentes, que possamos sim ter uma mente cativa nele, guardada, protegida, segura nele, para que em nenhum momento nós possamos dar uvas bravas. Eu convido você, se você tem vivido uma vida, dias de uvas bravas, se volte ao Senhor. Ele está de braços abertos para te receber. Ele está de braços abertos para tirar os fungos da árvore, as pragas da árvore, da vinha dele. Porque ele quer arrependimento, ele quer dependência, ele quer intimidade, ele quer aproximação, ele quer cuidar, ele quer te podar. Muitas vezes Deus começa a fazer algumas coisas nas nossas vidas em que se chama poda. Para a árvore crescer, florescer ainda mais, precisa ser podada e isso dói. A poda, ela dói, mas ela é extremamente importante. A poda, ela é necessária para que nós venhamos a crescer, para que o fruto fique bom. O meu sogro, ele cresceu mexendo na terra e ele tem um dom muito lindo de mexer na terra. E esse feriado ele estava aqui e eu peguei as minhas orquídeas, eu ganhei 2 orquídeas lindas de 2 amigas muito queridas. E eu falei para ele, sogro, você é meu jardineiro preferido, me ajuda a cuidar delas? E uma tava com os caules bem grandões, mas todas as plantinhas caíram. E aí ele falou assim para mim, nós vamos cortar ela aqui. Então pensa assim, ó, esse era o vaso, a planta tá aqui, a planta tava aqui, os 2 raminhos, né, da orquídea, sem flores já. E aí ele falou, nós vamos cortar aqui, depois do primeiro nó. Aí eu falei, nossa, tudo isso? Ele falou, sim, porque ela tá precisando de muita energia, muita proteína, muito tudo, para levar o nutriente para cá, para sair a flor. Se nós cortarmos ela aqui, olha que lindo, olha como Deus fala em tudo. Gente, não tem como não ver Deus em tudo, Deus fala em tudo. Ele falou assim, eu vou ter que cortar aqui, porque
os nutrientes vão chegar mais rápido aqui e vai dar flor mais rápido. E aí ele cortou. Então, é sobre isso, a poda ela é necessária para que os nutrientes se encaminhem para o ponto certo, para onde é para ir. E então, não se levante contra o Senhor quando há podas, quando Ele limpa, quando Ele mexe a terra, quando Ele vai e faz uma manutenção, porque isso é amor. Quando Ele deixar de fazer, se preocupe. Quando Deus deixar de dar manutenção em você, aí sim se preocupe. Porque aí é capaz de você estar sendo levada em cativeiro pelo inimigo das nossas almas. Aí é capaz das raízes apodrecerem e das flores esvaecerem como pó. Então, fique feliz com o Senhor. Em primeiro lugar, porque Ele construiu em você cercas para que o seu pasto não seja atingido. Ele construiu muros em você para que o inimigo não entre na sua vida, na sua família, na sua casa. Então, cultive as uvas boas na sua vida, para que a ira do Senhor não venha sobre você. Sim, ela existe. Mas faça tudo isso não por medo, porque o Senhor também conhece o desejo do nosso coração, conhece o íntimo do nosso coração. Não faça isso por medo, faça por amor. Faça por amor, porque é por amor que Ele te quer perto. Ele não quer você perto para controlar a sua vida, Ele não precisa disso. Ele poderia fazer assim, todos nós sairíamos de cena e Ele construiria uma nova criação. Mas não é sobre isso. Ele nos ama e Ele quer que nós estejamos perto o suficiente por cuidado, porque Ele quer cuidar de nós. Quando nós estamos perto o suficiente, Ele é a nossa sombra. Quando nós estamos perto o suficiente, nós estamos seguras nele. Então é isso, é por nós que Ele nos quer perto. Ele não precisa de nós, nós precisamos dele. Então que você dê vinhas boas, que os seus frutos sejam bons, que ao você ser apertada, o seu fruto seja doce, que os seus cachos estejam cheios de frutos. Em nome de Jesus, que você possa meditar nessa palavra, que você possa se alimentar da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Pai maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, obrigada pela Tua palavra, obrigada pelo Teu derramar sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pois o Senhor tem nos revelado os seus tesouros mais profundos, as suas riquezas escondidas. O Senhor tem nos revelado porque estamos perto o suficiente, temos te buscado no mais profundo, como a Tua palavra diz. Obrigada, pois o Senhor tem derramado sobre nós e que nós possamos continuar com a nossa terra fértil. Que nós possamos, Senhor, ter frutos bons, que a nossa vinha seja boa, seja doce, seja desejada, que a nossa vinha aponte para quem cuida dela. Em nome de Jesus, Pai, afaste de nós uvas bravas, afaste de nós, Pai, que os nossos frutos não entristeçam o seu coração, e sim que possam te alegrar, que os nossos frutos possam saborear nos seus lábios, que os seus lábios se agradem dos frutos que nós temos dado, em nome de Jesus,
Amém. Viva isso, reflita. Ore ao Senhor e esteja perto dele. Linda mulher, vinha boa. Eu tenho certeza que se hoje você repensou e algo apareceu na sua vida, a partir de agora, você será a vinha boa. Você será a vinha boa do nosso Pai. Ele saboreará, difícil? Ele saboreará as uvas boas que você dará a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Beijo.